Livro Eu Tinha Outros Planos, Senhor. Nick Gugliotti. Capítulo 13. Começando de novo. 7 sugestões que ajudarão você a se colocar em movimento. Aquele que começou já fez a metade daquilo que se propôs a fazer. Horácio. O sol estava brilhando no dia em que fomos à casa de Sam e Jake para um piquenique. G. e Yolanda estavam lá. P.J., John e Carmela e um grande grupo de crianças também vieram. Alguém teve a ideia de que um jogo de basquete seria divertido. Usando muito pouca sabedoria, decidi jogar. Enquanto o jogo prosseguia, eu me cansei antes das pessoas mais jovens. Ei, Moisés! O pastor John gritou. Tudo bem, eu disse, eu admito. Não consigo acompanhar esses jovens. O apelido pegou. Eu não me importo, é tudo diversão, mas tentei fazê-los me chamar de Lázaro em vez de Moisés. Afinal, os médicos me disseram que eu tinha apenas 5 anos de vida, e isso foi há 20 anos, e algumas vezes estive muito doente. Nessas ocasiões parecia que o fim estava próximo, mas todas as vezes o Senhor me ressuscitou. Portanto, acho que Lázaro é bem mais adequado. Acredite em mim quando digo que sou grato a Deus por eu ainda estar aqui para ser provocado pelos amigos. Deus me tirou da cova e Ele com certeza fará o mesmo por você, enquanto você a começar hoje. Vou voltar aqui, irmãos, porque chegou a ser engraçado, né? A gente está lendo o livro, mas parece assim uma aventura e em alguns momentos parece que a gente de fato entra na história do autor. Quero aproveitar e agradecer a Deus pela sua vida aqui no nosso canal. Seja muito bem-vindo. Você que já é o nosso inscrito, que tem acompanhado, quero agradecer a você a cada curtida, a cada compartilhamento, inscrição. Que Deus continue te abençoando, viu? E quem é novo por aqui, né, que está chegando pela primeira vez, já convido a você se inscrever, ativar aí as notificações para que você não perca nenhum conteúdo do nosso canal. Nosso canal está recheado de novidades, temos postado devocionais, temos postado aí vários livros, né, a narração de vários livros que muito tem edificado a pessoas. E eu creio que você vai ser muito abençoado e recompensado pelo Senhor se inscrevendo no nosso canal e acompanhando aí todo o nosso conteúdo. Você fazendo assim, você vai criar uma conexão com o nosso trabalho e com certeza vai nos ajudar a crescermos e a cada vez mais poder estar enviando conteúdos para você, viu? Então vamos continuar aqui. Deus me tirou da cova e Ele com certeza fará o mesmo por você. Estimulo você a começar hoje. Não espere. Nunca haverá um momento melhor. Você nunca estará mais preparado. Nunca será mais fácil. Dê o primeiro passo. Peça ao Senhor que o acompanhe em sua jornada. Ele prometeu que faria e nunca quebra uma promessa. Como Hebreus 13, 5 e 6 diz. Porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. E assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador e não temerei. Aqui estão vários passos que ajudaram ao longo do caminho. Espero que também ajudem você. 1. Peça ajuda a Deus. A primeira coisa que você tem a fazer é admitir sua necessidade. Parece simplista, mas é crítico. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Provérbios 9, 10. Pelo fato de Deus ver o panorama geral, só Ele conhece todos os detalhes da sua vida. Você está limitado a um entendimento finito do que vê, mas Deus não tem essa limitação. A sabedoria dele é mais completa do que a sua. Ele sabe de coisas que você apenas pensa que entende. Deus espera que você diga, Senhor, eu creio que tem as respostas. Confesso abertamente a minha fraqueza e peço que me guies para fora deste lugar difícil. Lemos em Tiago 4,10. Humilhai-vos debaixo perante o Senhor, e Ele vos exaltará.
Jesus demonstrou o poder da humildade. Ele mostrou que o bem vem da fidelidade. Mesmo no sofrimento, ele não escapou do sofrimento. Em vez disso, buscou o seu Pai Celestial confiando nele. Você deve fazer o mesmo. Você pode orar: Senhor, passa de mim este cálice, mas também deve orar: todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E Deus dá-me a graça de que preciso para viver a minha vida confiando em ti acima das minhas circunstâncias. É natural querer ser feliz. Em seu livro Sonhos Despedaçados, Larry Crabb expõe isso da seguinte maneira: não conseguimos parar de querer ser felizes, e esse anseio não deve estimular nenhuma apologia. Nós fomos criados para a felicidade. Nossa alma, portanto, anela por qualquer coisa que pensemos que gerará o maior prazer possível. Nós simplesmente ainda não estamos cientes de que um relacionamento íntimo com Deus é esse grande prazer. A sua esperança despontará quando você parar de dar ouvidos à voz negativa da sua mente e começar a ouvir a voz de Deus. Pedro reitera as palavras de Tiago: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. 2. Tenha consciência de que boas consequências podem advir das circunstâncias mais. Eu vou voltar aqui o subponto 2. Tenha consciência de que boas consequências podem advir de circunstâncias mais. Como você pode falar do bem quando estou me sentindo tão mal? Esta é uma pergunta justa. A resposta tem a ver com quem define a palavra bem. Quando você se submete à definição de Deus para o bem, todos os parâmetros mudam. Romanos 8:28 provavelmente é citado com tanta frequência quanto qualquer passagem da Escritura e pode ser sido mal usado tanto quanto qualquer outra passagem. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Quando esse versículo é usado para transmitir uma filosofia de suporte estoicamente à dor, é insensível e ofensivo. Esse versículo é mais que um curativo. Ele possui o poder sobrenatural de Deus para acalmar e consolar. Não é o poder das palavras, é o poder da verdade por trás das palavras. A verdade dessa passagem da Escritura tem sido frequentemente considerada comum. Nela, Paulo está lembrando a igreja romana de sua posição final em Cristo. Sua mensagem é que Deus, em Cristo, abriu o caminho para a paz, verdade, esperança e segurança eternas. Portanto, se você permanecer na fé, se amar a Deus e for chamado por seu decreto, Deus promete ajudá-lo a fazer com que as coisas tenham sido, sim, aquelas que de outra maneira parecem não ter sentido nenhum. Já viu o peso esmagador das circunstâncias, mas romper semente que produzir uma vida nova. Você verdadeiramente demonstra o seu amor por Deus quando ama em meio ao seu sofrimento. Se o ama na aflição e na tribulação, então você realmente o ama. Deus não o coloca em dificuldades para ver se você o ama. O mundo já faz isso por sua própria causa. Ou melhor, o mundo já faz isso por sua própria conta. Você, no entanto, tem uma oportunidade única para descobrir por si mesmo o quanto Deus é digno de confiança. Depois de grandes provações, Jó foi capaz de dizer: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, capítulo 1, versículo 21. Deus não está pedindo que você seja Jó. Está pedindo que confie nele, para que ele lhe capacite a vencer todas as coisas. Está
convidando você a depositar o seu sofrimento aos seus pés e permitir que o ajude a carregar a sua carga. Ele está convidando você a pegar em sua mão. Isaías claramente conhecia essa verdade ao registrar os pensamentos de Deus. Tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41, 9 e 10. Uma oração eficaz poderia ser, embora eu ainda sofra, confiarei em ti, Senhor. Confiarei em ti pelo resultado e pelos momentos certos. Vou voltar porque está no singular. Confiarei em ti pelo resultado e pelo momento certo. Ajuda-me a confiar que de alguma maneira tirarás ainda algo bom desta difícil circunstância. Não é fácil olhar para sentimentos de depressão, de desespero ou de perda como coisas boas, mas se a dor amolece o seu coração e faz com que você olhe para Deus e busque a sua ajuda, ela se torna um canalizador para algo de valor excepcional. De certa forma, o sofrimento é um portão para a vida abundante. Não estou fazendo pouco caso do seu sofrimento. Eu também sofro. Só estou dizendo que pode haver um profundo significado nisso. Deus pode usar o sofrimento para abrir o seu coração e certas coisas para as quais, de outra forma, jamais se abriria. 3. Conecte-se com a oração. O poder da oração pode ser descrito de forma exagerada. Nos bons momentos, a oração é facilmente tida como certa, com frequência porque ela tem sido mal entendida. A oração é muito mais do que oferecer uma lista de seus pedidos. Eu sempre gosto de marcar algumas frases que eu acho que é muito relevante, porque serve para a gente estar elaborando, né, o plano de estudo. Eu quero também convidar você a anotar aí, fazer suas anotações, porque você pode também estar elaborando um devocional, uma pregação, uma aula na escola bíblica, ou até mesmo, né? Você pode estar palestrando numa conferência e algumas frases que está aqui no livro, elas podem virar textos para você estar formando aí para o seu plano de estudo e até mesmo para o crescimento da sua vida espiritual, né? Eu vou voltar aqui essa frase para eu emendar na outra página, porque eu vou precisar virar a página. Então, eu vou voltar aqui. A oração é muito mais do que oferecer uma lista de seus pedidos, como se fosse uma daquelas listas da lavanderia. É um canal divinamente instituído por meio do qual você se comunica com Deus Todo-Poderoso. Não por causa da eloquência das suas palavras ou da intensidade do seu comportamento, mas por causa da abertura de seu coração diante daquele que ouve e responde liberalmente e não lança em rosto. Tiago 1:5. David Jeremias faz a seguinte observação: a oração deve ser um momento livre e direto de comunicação com Deus. Vamos até a raiz do problema e não temos medo de citar nomes. E quando isso acontece, sentimos uma tremenda sensação de tirarmos uma carga de nós mesmos diante do mais íntimo amigo que se possa imaginar. Ele está ouvindo, ele se importa, ele responde e podemos contar-lhe absolutamente tudo. Deixe de lado a lógica humana e as formas tradicionais. Deus disse que devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Ponto final. Veja 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Se a retermos conosco, damos um curto-circuito no poder de cura da oração e nos desviamos das verdades de que precisamos para encarar honestamente a luz não filtrada da presença de Deus. A oração muda as pessoas tanto quanto muda as circunstâncias naturalmente. Deus tem o poder de mudar as circunstâncias e faz isso regularmente, mas também muda a pessoa que ora para melhor. Que lindo isso, né? Mas também muda a pessoa que ora para melhor. Uma pessoa que verdadeiramente entra em comunhão com Deus em oração
sai dela renovada e mais capaz de enfrentar os desafios da vida. A oração tranquiliza o coração e acalma a mente. Não é nada além de um portal para a intimidade com Deus. E ninguém pode se aproximar de Deus e permanecer inalterado. O poder da presença de Deus corrige temperamentos, atitudes e talvez o mais importante, perspectivas. Muito forte, né? Essa passagem aqui falando da oração. O próprio autor compartilhando conosco, né? É algo que Deus ministrou no coração. Eu só posso ver isso, irmãos, como algo vindo da parte do Espírito Santo, porque você vai ver que essa frase aqui, seja ela o autor ter tirado de algum lugar, ou ele ter falado das próprias experiências que ele vivenciou, a gente vê que tem sentido o que está falando aqui com relação à oração, né? A oração, ela pode tudo nas nossas vidas, ela muda a circunstância, muda a nossa história, muda, transforma, né? Regenera a pessoa. Então, por isso que eu sempre falo, né, que a oração, ela é terapêutica para nós, porque mesmo que você, enquanto estiver orando, você não veja, não receba o milagre do Senhor, enquanto você estiver orando por alguém, você não veja de forma automática, né, o resultado, a resposta da sua oração, a oração ela também é terapêutica, porque ela vai tratando a gente, ela vai nos dando paciência, ela vai nos dando perseverança, e ela acaba trazendo para nós uma resiliência, né? Então, isso aí são palavras que eu estou ministrando agora ao narrar esse livro para você. Não é nada que eu tirei de lugar nenhum, mas é algo que Deus ministrou no meu coração agora. A oração, enquanto você está orando, você está sendo alimentado, você está sendo transformado e você está sendo curado enquanto você está orando. Então, quando você chega a receber a resposta da sua oração, Deus já trabalhou no seu coração de uma forma resiliente. Vamos continuar a leitura do livro. Meu Deus. A própria direção da oração é instrutiva. Ela é dirigida a Deus, que é maior, mais capaz e mais sábio do que nós. Perceber que o poder de Deus é ilimitado é querer que esse poder esteja em nossa vida, é um grande consolo. Eu vou voltar aqui. A própria direção da oração é instrutiva. Ela é dirigida a Deus, que é maior, mais capaz e mais sábio do que nós. Perceber que o poder de Deus é ilimitado. É querer esse poder esteja em nossa vida. É querer que esse poder esteja em nossa vida. É um grande consolo. A única condição é que confiemos nele para que realize as coisas à sua maneira. Deus quer fazer com que conheçamos o nosso verdadeiro valor. Uma das maneiras pelas quais ele faz isso é a atividade recíproca da oração. Por muito tempo, pensei que a oração consistisse em falar com Deus, mas isso é apenas parte dela. A oração também é ouvir a Deus. Meu Deus, que forte isso, né? Nunca ouvi a voz de Deus da mesma maneira que ouço a voz da minha esposa, mas já ouvi em meu coração e espírito na forma de pensamentos seguros que vinha a reconhecer que não foram produzidos por mim. Às vezes, orar com a palavra de Deus na minha frente traz esse tipo de iluminação. Às vezes é uma quietude prolongada e uma concentração focalizada nos seus atributos e qualidades. Às vezes é a disciplina de louvor, na qual eu deliberadamente tento não pedir, mas antes expressar, no meu modo limitado, o meu amor e o meu desejo por Deus. Deus não é mudo. Ele não fala regularmente a partir de uma sarça ardente, mas ele fala. Quando quis que Moisés entendesse onde o povo estava se desviando, Deus proferiu os mandamentos em meio a uma grande demonstração de poder, de um modo inconfundível. Porém, com mais frequência, quando lutamos com assuntos profundamente pessoais. Ele fala de modo silencioso e tranquilo. A Escritura registra que Deus tem uma voz mansa e delicada. 1 Reis, capítulo 19, versículo 12. Ela é mansa e delicada para o nosso benefício. Ela recebe aquele que tem o coração quebrantado. É a voz de um pai
amoroso, respondendo às necessidades de um filho muito amado. Fale sempre com Deus, mas ouça também. Ele não falhará em alcançar as partes mais íntimas do seu coração. Você sabe que os caminhos que tem escolhidos têm se mostrado falhos e que você não possui as respostas para as perguntas mais difíceis da vida. Quando ora, você domina a habilidade de aceitar a Deus e aos seus caminhos. Chame isso de abrir-se com Deus, falar com o seu Pai. Nada mais importa. O que importa é o fato de você continuar se voltando a Ele. Dizem que quando Deus quer abençoar o seu povo, primeiro faz com que o seu povo ore. Meu Deus, forte isso, né? Glória a Deus. O professor James Bucket Hack, na Columbia Biblical College, usou o exemplo de uma furadeira elétrica. Ele disse: a furadeira elétrica tem a habilidade de funcionar de modo muito eficiente quando está conectada. Mas se você se esquecer de colocar o plug na tomada, ela não tem força alguma. Quando você ora, se liga a uma conexão sobrenatural. O poder está prontamente disponível e sempre ligado, mas você deve se conectar para recebê-lo. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Tiago, capítulo 4, versículo 8. 4. Nós vamos agora para o subponto 4, né? O subponto 3 foi bem grande. Se olhar para o sol por muito tempo, você ficará cego. Olhar para as suas circunstâncias por muito tempo também pode cegar você. Não estou sugerindo uma negativa. Você tem que confrontar as duras realidades da sua situação específica. Mas quando você busca a Deus e pede a sua ajuda, Ele lhe mostra que a sua vida não está acabada. Ele tem a bússola e conhece o caminho que você deve seguir. O profeta Isaías foi informado de que deveria entregar essas palavras consoladoras ao povo de Deus. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviares nem para a direita nem para a esquerda. Isaías capítulo 30, versículo 21. Vamos continuar aqui a leitura. Da primeira até a última página, a Bíblia mostra que a intenção de Deus sempre foi nos guiar. Ele sempre esteve disponível para guiar qualquer pessoa que humildemente pedir ajuda. Talvez a lição mais importante de uma vida inteira seja aprender a perguntar e aprender a quem perguntar. Você diz que não sabe como ouvir a voz divina. Não tem certeza de onde encontrar a sua direção. Comece com a sua palavra, a Bíblia. Nenhum livro resistiu a um exame tão minucioso. Não é apenas um bom livro, é o livro de Deus. A sua voz está em suas páginas. Depois que Moisés morreu, a tarefa de liderar o povo de Deus ficou com Josué. Aqui está a instrução que ele recebeu de Deus. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dele não te desvia nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué capítulo 1, versículo 6 ao 9. A maneira de permanecer atento é manter-se em contato com aquele que Deus disse. Vamos voltar aqui.
A maneira de permanecer atento é manter-se em contato com aquilo que Deus disse. Recebemos um poder tremendo, o poder de escolher. Não importa quão difícil possa ser, sempre temos o poder de decidir em que nos concentraremos. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aí tem a referência aqui no livro de Romanos, capítulo 8, versículos 5 e 6. Vamos dar continuidade aqui. Fica claro, a partir desses versículos, que cada um de nós se inclina aos seus próprios pensamentos. Temos o poder de controlar aonde a nossa mente vai. E quanto mais cedo redirecionarmos a nossa mente, mais rapidamente seremos capazes de ganhar forças. Você pode dizer, não consigo pensar em nenhuma outra coisa, não importa o quanto eu tente. Tudo bem, eu entendo. Isso já aconteceu comigo, mas a verdade é que você consegue. Nos meus momentos mais difíceis, sempre fui capaz de clamar a Deus. Eu podia orar, mesmo que fosse uma oração feita mecanicamente. Nesses momentos, Deus não está interessado na sua eloquência. Ele não está atento ao seu coração. Vou voltar aqui, porque eu acabei colocando uma palavra que não está no texto. Vamos lá. Deus não está interessado na sua eloquência. Ele está atento ao seu coração. Você não pode trazer de volta um ente querido por um luto extenso. Você não restaurará um relacionamento ou se tornará jovem quando você é um velho que vive resmungando sobre o que poderia ter sido. Você não cura um corpo agitando o seu punho para o futuro. O que é? O que é? O que é, é. O ditado, você não pode mudar as circunstâncias, mas pode mudar o modo como olha para elas, tem sido repetido com tantas frequências que se tornou um clichê. E tem sido repetido com tanta frequência porque é verdadeiro. É difícil tirar o foco de si mesmo e de como você se sente? Sim, absolutamente. Mas fazer isso nos ajuda de algum modo? Sim, ajuda e muito. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Isaías capítulo 26, versículo 3 e 4. Dá trabalho, mas tem que ser feito. Busque-o e peça a sua ajuda, com entendimento e compaixão. Ele ajudará você a se concentrar no que tem e não no que está perdido. Vamos lá ao subponto 5. Redefina o valor próprio. O valor próprio trabalha aquilo que você pensa sobre si mesmo a partir das suas experiências passadas. Se você se isolar e viver uma tristeza e autocompaixão, acabará com qualquer senso de valor pessoal. Se você cativar as pessoas a participar da vida, mesmo que o faça pouco a pouco, começará a redescobrir o seu valor. Todos têm o potencial para serem preciosos àqueles que estão ao seu redor. Olhe para fora de si mesmo e as oportunidades surgirão. Você possui um círculo de influência que inclui família, amigos, conhecidos, profissionais médicos, pessoal da lanchonete, banca de jornal, estacionamento, membros da sua igreja e mais. Se você escolher, e é exatamente o que é uma escolha, encorajar aqueles da sua volta, os seus dias serão cheios de significado. Você pode não receber muitos agradecimentos, e alguns podem nem notar ou se importar, mas esse não é o objetivo.
A sua alma será fortalecida toda vez que você der um pouco de si mesmo. Em Romanos 14:19, Paulo escreve: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Esse versículo contém a definição que Deus atribui a um papel que você sempre pode desempenhar. Você pode ser um pacificador e alguém que edifica aqueles que estão à sua volta. O inimigo quer que você pense que não há mais nada importante para fazer. Todo o propósito dele é destruir todas as coisas. Ele não edifica nada, mas Deus está empenhado em edificar e partilha esse papel com cada um daqueles que estão dispostos a aceitá-lo. Você nunca estará velho demais ou doente demais para ser um encorajador. Nunca estará tão forte de alcance. Vou voltar aqui. Nunca estará tão fora de alcance que não haja ninguém para edificar. É um papel que tem uma importância eterna. E você é... Deixa eu virar aqui a página. E você é a única pessoa que pode fazer isso exatamente onde está. Você pode balançar a cabeça negando e dizer: como eu posso fazer alguma diferença? Não confunda volume com valor. 6, subponto 6. Retenha a esperança, uma âncora para a sua alma. Na obra Nunca Além da Esperança, de John L. Packer, narra a história que uma esposa contou sobre o seu marido. Jamais me esquecerei da fisionomia de Francis quando ele entrou pela nossa porta da frente naquela noite. Estava bastante desolada e totalmente derrotada. Ele havia sido despedido sem aviso. Francis foi então rejeitado em todos os lugares. Ele estava disposto a fazer qualquer tipo de trabalho, mas ninguém o queria. Doía-me ver-me, um homem geralmente tão cheio de vigor e ideias, apenas me ajudando silenciosamente com as tarefas domésticas ou sentado de forma desnorteada olhando para o espaço. Ela continua dizendo que algo aconteceu com seu marido enquanto estava em uma reunião de oração. Enquanto estávamos orando, ele sentiu uma mudança vir sobre si. Uma fagulha de esperança o levantou de seu desespero. Ele era um homem diferente quando cheguei em casa. Não sei por que Francis perdeu o seu emprego, mas sei que posso confiar em Deus. Sei que Ele proverá abrigo, roupas e comida, e Ele pode dar, mesmo nos momentos mais tenebrosos, esperança, e depois da fé e do amor, a esperança é um dos seus dons mais preciosos para a humanidade. Muito forte, né? Vamos lá. A esperança é o combustível com o qual o motor da alma funciona. Para que ela seja purificada e se torne santa, uma grande provisão de esperança é necessária. Acima de tudo, Deus sempre assegurou ao seu povo que há motivo para a esperança. O escritor aos Hebreus expõe o ponto desse motivo. Para que por duas coisas imutáveis, não quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação. Nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança, proposta a qual temos como âncora da alma segura e firme e que penetra até o interior do véu onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós. Hebreus capítulo 6, versículo 18 e 20. Uma âncora impede que um navio fique à deriva e o mantém seguro quando sopram as tempestades. A sua esperança em Cristo se torna o fator estabilizante e faz com que você se concentre no resultado final. Ela se torna a âncora da sua alma. A esperança é como uma vela. Uma vela pode acender outras
sem perder a sua própria luz. Quando espera em Cristo, você começa uma jornada de esperança Vou voltar aqui a frase. A esperança é como uma vela. Uma vela pode acender outras sem perder a sua própria luz. Quando espera em Cristo, você começa uma jornada de esperança em esperança, de graça em graça, de consolação em consolação, de glória em glória. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. A esperança é um subproduto de um relacionamento com Deus. É uma fonte vivificante que jorra de um reservatório que nunca acaba. Vamos continuar. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Lamentações 3, 21 ao 24. Martin Luther King Jr. disse, vou voltar aqui. Martin Luther King Jr. disse: se você perder a esperança, de algum modo perderá a vitalidade que mantém a vida se movendo. Você perderá aquela coragem de ser, aquela qualidade que o ajuda a continuar apesar de tudo. E assim, hoje, eu ainda tenho um sonho: encontrarmos uma fonte para essa esperança nas palavras do apóstolo Paulo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós que, mediante a fé, estáis guardado na virtude de Deus, para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importe, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 7. As palavras do apóstolo Paulo refletem este pensamento, que é a minha oração por você. Ora, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Romanos 15, 13. Subponto 7. Tome uma atitude. Todo dia você escolhe avançar ou permanecer parado. É difícil colocar-se em movimento e reedificar sua vida. Na verdade, é mais fácil simplesmente desistir. Mas se desistir, você cava uma cova. E quanto mais tempo fica nela, mais difícil é sair. Na realidade, permanecendo ali, você está dizendo que tudo o que importa é aquilo que você foi anteriormente. Você está dizendo que se não é mais o que era, um executivo, uma esposa, um marido, uma mãe, uma pessoa com boa saúde, ou qualquer que seja o caso, então você não é nada. Essa mentira pode paralisá-lo e impedir que você viva. Você é mais do que aquilo que faz. É mais do que os seus papéis e responsabilidades. E você é mais do que era. Desde que você esteja vivo, Deus lhe dá as boas-vindas para acordar a cada dia e segui-lo. Ele tirará você das trevas e do desespero e o ajudará a encontrar o caminho da autodescoberta, percebendo que os sentimentos dele
a seu respeito não são circunstanciais. Reconheça que a sua dor e sofrimento são reais, mas decida-se a não permitir que o destruam. Deus ajudará você e Ele é o único que pode fazê-lo. Não há outro a quem possamos recorrer. Pare de perguntar por quê e comece a perguntar a Deus quem. Quem dizes que eu sou agora? Este é o momento em que você inicia o processo de cura e restauração. Glória a Deus. Porque ressuscitarei. Vou voltar aqui. Porque restaurarei a sua saúde e sararei as tuas chagas, diz o Senhor. Jeremias capítulo 30, versículo 17. Eu já quero agradecer a você que ficou comigo até agora. Que Deus continue te abençoando. Que cada frase que foi narrada desse livro, já no capítulo 13, já possa impactar a sua vida. Que Deus possa fazer nova todas as coisas. Eu não sei se você está passando por algum processo. Eu acredito que sim, porque senão você não estaria lendo esse livro, né? Porque esse livro ele é muito forte. Então, se você está passando por algum processo difícil, tome posse da vitória de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Ele vai fazer nova todas as coisas e tem poder de regenerar a sua vida, viu? É assim que eu creio, porque Deus é um Deus de milagres. Glória a Deus. Nós já vamos aí entrar no capítulo 14, mas eu já quero dar uma pausa aqui para pedir para você, né? Não esquecer de compartilhar o nosso vídeo. O seu compartilhamento ele é muito importante para o nosso crescimento, porque você acaba fazendo com que o nosso vídeo, o nosso canal, ele chegue a mais vidas, a mais pessoas possam descobrir aí o nosso conteúdo, e fazendo assim a gente tem a oportunidade de crescer, né? Tudo para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele, porque é Ele que tem nos capacitado para estarmos aqui. E eu tenho certeza que Deus tem uma bênção para a sua vida, viu? O livro por si próprio já está falando, né? Eu creio que Deus, ele jamais vai nos levar a semearmos alguma coisa, se Ele já não tiver uma colheita preparada para nós. Eu creio nisso. Então vamos aqui já entrar no capítulo 14 do livro Eu Tinha Outros Planos, Senhor. Capítulo 14, a história dele. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso olheiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Isaías capítulo 64, versículo 8. Um velho e sábio cavalheiro chamado Ivan Nelson, certa vez me disse que tudo na história faz parte da história dele. É um fato, ele disse. A vida é realmente a história de Deus, não a nossa. Esse ponto de vista é ecoado no livro Uma Vida com Propósitos. Nossa obra, Richt Warren, disse isso deixa eu voltar aqui. Ele disse isso sucintamente. A questão não é você. Em outras palavras, há algo muito maior e mais importante acontecendo aqui. Glória a Deus, né? Eu já quero até ministrar isso sobre a sua vida, querido leitor, né, e ouvinte da palavra do Senhor, porque você não está lendo esse audiobook, né? Ou seja, você não está lendo esse livro, você está ouvindo a narração dele, porque isso dá menos trabalho para você. Então eu quero aproveitar já que eu estou lendo algo para você e ministrar isso sobre a sua vida, né? Há algo maior e muito mais importante acontecendo na sua vida. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 13. Agora chegamos à parte mais importante deste livro. A parte em que você tem uma oportunidade de conhecer a Deus pessoalmente. Não é complicado, mas exige honestamente e humildemente. Exige humildade. Se não tem certeza de ter estabelecido um relacionamento com Deus por intermédio de seu Filho Jesus Cristo, provavelmente não é
provavelmente não o estabeleceu. Há uma certeza inequívoca quando você verdadeiramente se entrega ao Senhor. Se você nunca fez isso, ou se não tem certeza, por que não fazer isso agora? É uma pergunta para você, querido ouvinte da palavra do Senhor. É tão simples quanto decidir que você, de fato, quer conhecer a Deus intimamente. Se você decidir, abra o seu coração para Ele e faça a oração abaixo. Então, peça-lhe para conduzi-lo a uma igreja onde possa aprender sobre a vida abundante e eterna que Ele tem reservado para você. Querido Deus, agora essa aqui é uma oração. Eu vou ler, né? Porque é o que está aqui no livro, e eu vou ler porque com certeza foi uma inspiração do Espírito Santo que deu a esse autor. Então a gente quer aproveitar esse momento aqui, porque a gente está lendo o livro dele. Mas eu quero convidar você, se for possível, se você estiver fazendo alguma coisa, que você pare de fazer e possa ouvir com os olhos espirituais, né? Ou seja, com os olhos de Jesus, porque isso funcionou comigo, com certeza deve ter funcionado com muitas vidas que leram esse livro, e eu quero ministrar que vai funcionar com você em nome de Jesus. Vamos lá, é uma oração. Querido Deus, obrigada por criar e me amar, mesmo quando te ignorei e andei pelo meu próprio caminho. Eu percebo que preciso de ti em minha vida e me arrependo dos meus pecados. Obrigada por teres sacrificado o teu Filho, Jesus Cristo, na cruz por mim. Aceito o teu dom da salvação, comprado para mim por seu sangue derramado. Agora quero te conhecer melhor. Quero seguir-te a partir deste momento. Peço que entres na minha vida e me transforme em uma nova pessoa. Envia o teu Espírito Santo para viver dentro de mim. Envia o Espírito Santo para viver dentro de mim e para me ajudar a crescer como um crente. Obrigado por tudo quanto fizeste por mim no passado, por tudo o que tens feito por mim no presente e por tudo o que farás por mim no futuro. Em nome de Jesus, amém. Que essa oração possa ser o início do relacionamento mais importante e mais fortalecedor de sua vida. Deus o abençoe, siga-o, só Ele conhece o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Se vós permanecerdes em mim, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 31 e 32. Louvado seja o nome do Senhor, né? Eu vou ler aqui o epílogo, né? O final de setembro em Mishkamikut Beach pode ser um pouco deprimente. O restaurante Altod e Pagd estão fechados. Os tobogãs aquáticos estão secos. Os campos de treino de beisebol estão silenciosos. A loja de surf, que no verão vende bermudas, camisetas, bronzeadores e pranchas de buggy, está escura. Você consegue andar por quarteirões e não ver nenhum carro estacionado na entrada das casas. E se você já esteve aqui em época de temporada, quando o lugar estava fervilhando, no final de setembro ele se torna ensurdecedorante, silencioso. Mas eu adoro. De muitas maneiras, gosto muito desse lugar quando está vazio. Eu caminho pela Montal e cruzo a Avenida Atlântica, passando pelo Capitães, Zeg e Grill, pulo a corrente que guarda o pátio de estacionamento vazio. Aproximando-se das chamas, vou voltar aqui, aproximando-me das durnas,
Ouço o rugir do oceano batendo num ritmo firme contra a praia. É um eco ruidoso, quebrantado e rolando. Vou voltar aqui. É um eco ruidoso, quebrando e rolando. Caminhando com dificuldade pela areia, usando o tênis mais apropriado para o asfalto. Vou até a praia exatamente onde as ondas retrocedem e alisam a areia. A areia molhada é batida, facilitando a caminhada. Exceto por uma ou duas gaivotas, ali só há o oceano e eu. Após alguns minutos, vagueando distraidamente, lembranças começam a rolar para dentro da arrebentação. Lembro-me do meu filho no dia em que eu estava muito deprimido e ele queria mais do que qualquer coisa me ajudar. Lembro da minha filha aos 20 anos, dobrando-se em meu colo e colocando sua cabeça no meu ombro, só para sentar e com o pai por um instante. Só para sentar-se com o pai por um instante. Lembro-me da oferta corajosa de minha mãe para se submeter a um transplante de fígado, se isso me ajudasse a ficar por aqui por mais tempo. Minha mente se fixa na maneira como a minha esposa, Dal, às vezes agarra o meu braço e inclina a sua cabeça contra o meu ombro. Enquanto ando em meio à neblina da manhã, lembro-me da minha irmã, do olhar de aceitação que só ela pôde oferecer. Vejo meu irmão e me recordo de como ele personifica tudo o que foi bom nos dias em que vivi em sua casa, antes que eu engrenasse na escola. Caminhando pela costa espumante, percebo que sou um mero grão de areia na praia da eternidade. Mas não me sinto pequeno. Sinto-me abençoado por fazer parte de uma realidade muito maior. Sei que faço parte do plano de Deus. Estou satisfeito com as coisas boas em minha vida e aceito as coisas difíceis que não posso mudar. Na visão da minha mente, vejo o rosto de muitas das pessoas importantes em minha vida. Vejo casais que tive o privilégio de aconselhar por um breve instante. Tenho que rir em voz alta ao pensar no meu primo Joey e como conseguimos fazer um ao outro chorar de rir. Meu coração se aquece ao pensar na força que vi em minhas primas Dona, Lisa, Linda e Maria. Que família maravilhosa eu tenho. Vejo sobrinhas e sobrinhos que significam muito para mim e que me fazem lembrar do trabalho amoroso que ainda posso fazer em suas vidas. Eu ando sozinho, mas não estou solitário. O Senhor está comigo. Ele me lembra de muitas bênçãos, de sua voz se sua voz retumbasse das ondas e gritasse: escolha no que você se concentrará. Não seria mais claro para mim. Irmãos, eu tô aqui tão impactada, sabe? Porque eu tô terminando esse livro, eu tô num propósito de jejum que eu ainda não entreguei. São 15h40 da tarde, do dia 26 de fevereiro de 2024, né? Eu não sei quando você vai ler, vai ouvir, visualizar esse vídeo, mas eu tô narrando, lendo esse livro sentadinha aqui na sala, num propósito de jejum. Meu estômago tá gritando, né? Porque quando estamos fazendo propósito, nós sabemos que o diabo se levanta com uma fúria muito grande para tentar bombardear a nossa carne. Eu não sei se é porque eu estou sensível à voz do Espírito Santo, mas essas palavras finais desse último capítulo, ela tá me deixando sem forças físicas, sabe?
mas ao mesmo tempo meu espírito está sendo muito fortalecido, em nome de Jesus, glória a Deus. Vou tentar continuar aqui essa leitura. Tenho a liberdade para escolher como viverei o restante da minha vida. Eu sou um pai, filho, marido, irmão, amigo, tio, primo, vizinho, ministro e conselheiro. Nada pode mudar isso. Sou quem Deus me fez ser. Eu paro e me viro para o mar, e com palavras que emanam do meu coração oro. Deus, dá-me forças para me concentrar em tudo o que me restou, e não em tudo que perdi. Amém. Glória a Deus. O que vai vir logo a seguinte vai ser o guia do leitor, que não é necessário ler, porque o guia do leitor ele é um resumo de todos os capítulos e todos os subtítulos, né? Porque vocês sabem que em cada capítulo ele tem aqueles pontos, né? Aqueles destaques que muitas das vezes eles se dividem em subponto 1, subponto 2. Então eu não vou ler, porque como é audiobook você pode voltar aí cada ponto desse vídeo, ou acessar nossos vídeos anteriores, que você vai pegar as versões anteriores desse livro, como o capítulo 1, né, capítulo 2, todas aquelas considerações que tem do autor, lida naquela parte da introdução. Então é importante que você, que de repente está acompanhando conosco esse audiobook, mas perdeu algum capítulo, que você possa recapitular, porque cada capítulo ele tem um aprendizado para nossas vidas, viu? Quero agradecer aí a sua companhia, louvar a Deus pela sua vida. Como é de costume, né? Cada final de cada audiobook, a gente sempre ministra uma oração pela sua vida. Então eu vou aqui fechar esse livro, porque a oração ela não é nada lida. A oração ela é algo voluntário. Se você não puder dobrar o seu joelho, ou você parar o que você está fazendo agora para tomar posse dessa oração, faça isso em pensamento, né? Aonde você estiver. Mas se você puder, eleva o seu pensamento comigo e vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero aqui agradecer por termos concluído mais um livro. Quero te louvar porque eu sei que nós não estamos simplesmente lendo, nós estamos aqui ministrando sobre vida de pessoas. Eu quero te louvar pela vida dessa pessoa que ficou comigo até agora, que está aqui ouvindo essa oração. Que o Senhor possa derramar sobre a vida dela unção, autoridade espiritual. Se essa pessoa é uma pessoa que está passando por um quadro de depressão, eu quero ministrar cura sobre ela. Eu quero ministrar que ela não vai precisar passar por sessões de fisioterapia. Ela não vai precisar passar por sessões no psicólogo. Ela não vai precisar procurar, Pai, um psicanalista. Ela não vai precisar gastar dinheiro, Pai, com psicólogo, porque o Senhor é a cura. Tu és o Deus que tem poder de curar, pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus, eu quero ministrar sobre a vida dessa pessoa, a regeneração, salvação na vida da família dela, libertação na vida de algum ente querido que não é salvo, que o Senhor possa fazer tudo completo na vida dela, em nome de Jesus. Eu quero orar, eu quero ministrar sobre a vida dessa pessoa, a liberdade, a libertação, a completude do Espírito Santo do Senhor sobre ela. Pai, que o Senhor possa transformar. Abençoa o meu canal, envia pessoas que possam patrocinar o nosso ministério, Pai, para que a gente tenha um canal mais estruturado e que essas pessoas sejam transformadas, que elas sejam recompensadas pelo Senhor. Deus abençoe minha família, repreende toda a represária do diabo contra a minha vida, repreende todo o levante do diabo, todo o mal, toda a seta de enfermidade agora, seja despedaçada agora pelo poder e pela autoridade que tem o nome de Jesus. Continua conosco nessa tarde, eu te peço, crendo na vitória, crendo no milagre, não só agora, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.